Bernardo, a gente foi informado pelas obras, principalmente pelas obras do Chico com o André Luiz, da população de espíritos desencarnados que vivem na nossa região, vamos dizer assim, né, na nossa crosta. E essa população, né, 5 vezes maior, né? E agora a gente também está sendo surpreendido pelo assunto extraterrestre, né, um assunto que está muito em moda no momento, motivado aí também pelos avanços tecnológicos, pela astronomia, que quanto mais ela vai invadindo o espaço, essas questões vão sendo levantadas. E também, agora também a gente se surpreende com muitos trabalhos mediúnicos em algumas casas, não só espíritas, mas também casas espiritualistas e tudo mais, em que médiums apresentam a manifestação de espíritos que dizem ser de outros planetas. Eu queria comentar a sua visão sobre esse assunto extraterrestre. Penso que nós acreditamos que eles existem, até porque, como o próprio Evangelho diz, há muitas moradas na casa de meu pai. A gente sabe que isso já é a introdução dessa questão de moradas, né, de existir espíritos que não são só do planeta Terra. Até como ele mencionou, quando ele menciona João Batista, podemos até dizer que quando ele menciona que João Batista é o maior dos da Terra, vamos dizer assim, a gente pode introduzir essa questão de outros mundos, né, de espíritos de outros mundos, e aí a gente vem com esse tema de extraterrestre, que a gente acredita, mas talvez seja uma surpresa para nós, assim, esse assunto está ganhando cada vez mais força, mais como se realmente existisse algo e que a gente ainda, ou a gente está prestes a descobrir algo assim. Queria saber qual que é a tua opinião a respeito, o que você poderia falar para nós, se tem alguma coisa que te impressiona, que te surpreendeu nos últimos acontecimentos, dos últimos anos e tudo mais. É isso. Não, primeiramente, sobre a questão de João Batista, quando Jesus diz que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele realmente estava dizendo, dentro do que a gente alcança, admitindo a autenticidade do texto, que dos seres encarnados, João Batista, fora ele, Jesus, era o ser mais evoluído que tinha estado fisicamente na Terra. Agora, o que ele chama de reino dos céus, o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele, é aqueles espíritos que alcançaram a perfeição relativa, digamos assim, ou um nível de perfeição mínimo, um nível de elevação mínima. Ainda, naquele momento. Então, isso dá a entender que existem variados dentro da perfeição relativa, teria relação direta com as discussões sobre as manifestações de outras entidades na Terra. Mas como o que você colocou introdutoriamente realmente é verdade. O conceito recebe em toda a codificação e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, ele sinaliza isso que você está querendo dizer. Em tese, nós, pelo volume de possibilidades, pela probabilidade natural da natureza, do universo, pela grandiosidade de Deus, a gente não poderia imaginar que só a Terra tivesse vida. E havendo, obviamente, seria possível, em princípio, que houvesse deslocamento desses planetas, viagens interplanetárias, até porque nós já fizemos para a Lua. Então, não seria nada impossível. Se o fato da gente não ter conseguido mais avanços nessa área não quer dizer que avanços mais amplos, não quer dizer que isso não possa acontecer, porque é um momento histórico, né? Nós estamos avançando e, obviamente, a tecnologia vai avançando,
a nossa expectativa de vida vai avançando, os recursos aeronáuticos vão avançando, e aí as possibilidades vão se ampliando com o passar das décadas. Bom, em relação à questão espiritual, o que a gente tem? Então, em princípio, é possível que haja, sim, o intercâmbio entre planetas, e é possível que os chamados OVNIs sejam autênticos, objetos voadores não identificados, ou os contatos interplanetários. O que a área espiritual pode contribuir nessa discussão, especificamente? Sobre a área espiritual, o que a gente tem notado é que há médiums, há paranormais ou parapsíquicos, como quisermos chamar, que realmente relatam encontros com seres que se identificaram ou que eles mesmos os identificaram ou que eles identificaram e que os próprios seres se identificaram, as duas coisas ao mesmo tempo, como seres extraterrestres, seres de planetas que não seriam a Terra. Agora, aí é uma questão muito interessante que é importante a gente frisar. Quando a gente tem contatos com seres de outros planetas, é possível esses contatos? Sim, seria possível. Agora, é bom a gente deixar claro um ponto. Esses contatos podem ser com seres que estão numa organização física, como o nosso corpo físico, ou podem ser seres que estão no seu corpo espiritual, no seu perispírito. Daí a contribuição dos médiuns. Por isso que muitos médiuns vêm sinalizando essa informação. Porque os espíritos viriam para a Terra por diferentes canais ou meios de locomoção, mas se manifestariam mediunicamente com os médiuns, ou daria alguma sinalização para os médiuns. Então, o leque de possibilidades na discussão dos extraterrestres se ampliaria. Só que o problema é que, para você contemplar esse leque, você tem que ter pré-requisitos da área espiritual, que nem todos têm. E nem todos os ufólogos, os interessados pela área da ufologia, ou entre outros nomes, alguns setores chamam de extraterrestriologia, ufologia ou extraterrestriologia, ou qualquer outro nome que a gente queira dar. Se a pessoa tiver interesse por essa área, ser um leitor, um estudioso dessa área, mas não tiver uma bagagem na área espiritual, ela vai ter dificuldade em contemplar isso. Mas a gente tem vários relatos de médiuns paranormais, parapsíquicos, que perceberam seres que se identificaram como extraterrestres, e eles também interpretaram eles como sendo extraterrestres. Quem conta isso? Wagner Alegretti tem um vídeo conhecido no YouTube que fala sobre o EM, aquele que ele e Valdo Vieira conheceram, e chamaram de EM, o próprio Valdo Vieira, o Extraterrestrial Mentor. Valdo Vieira narra isso, Wagner Borges também narra experiências desse tipo. Então, são vários que narram a experiência de espíritos que se manifestaram como extraterrestres. A própria Mônica de Medeiros, então, conhecida médium espírita, trabalhadora dentro do movimento espírita, e outros companheiros têm sinalizado informações nessa área. Então, quer dizer, isso é um ponto importante. O Wagner Borges conta uma experiência muito interessante. Wagner Borges disse que quando ele começou a acompanhar mais de perto os relatos de supostas abduções, ele começou a levantar a hipótese de que aquelas abduções poderiam acontecer com o perispírito do encarnado, não no corpo físico, mas com o perispírito. E ele começou a expor as suas ideias. Quando ele começou a expor as suas ideias, um companheiro bastante conhecido da área da ufologia brasileira, que é o Ademar Gevaer, recentemente desencarnado, morreu agora, acho que 9 de dezembro de 2022, se eu não estou enganado, agora no final do ano de 22, num acidente doméstico, ele tinha 60 anos. Ele era o editor da revista UFO, e ele era promotor desde o início dos anos, já há algum tempo, mas ele teve esse contato com o Wagner Borges no início dos anos 2000. Ele falou assim: ô Wagner, por que você não vem no congresso da UFO, aqui em São Paulo, para você relatar suas impressões, sua hipótese de trabalho?
E diz que então o Wagner Borges começou aí nos congressos a ter uma apresentação nos congressos, a formar uma oficina, um grupo de trabalho e apresentar suas ideias nos congressos da UFO, dizendo que seria possível, em tese, uma abdução com o corpo perispiritual ou espiritual, como queiramos dizer, por parte dos encarnados. E isso, segundo o Wagner, abriu um leque de discussões, uma hipótese que muitos ufólogos, estudiosos da área, não consideravam. E aquilo ali deu um insight, a lampadinha acendeu, né? A lâmpada acendeu na cabeça de muita gente, e muitos chegaram, puxa, Wagner, a gente não tinha enxergado por esse ângulo. Então, são possibilidades que antigamente as pessoas não falavam seriamente, e hoje em dia alguns médios estão, e parapsíquicos, paranormais, projetores, têm trazido esse relato. Então, é uma área que a gente tem que considerar. Eu já comentei algumas vezes que, quando você lê, por exemplo, o quarto livro da série Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, e o texto fala da Casa Transitória de Fabiano, que seria uma grande instituição móvel, como se fosse, vamos falar grosseiramente, um estádio de futebol, mas que se deslocava no mundo espiritual inferior, no chamado astral inferior, no umbral, né? Como falemos, como denominemos, como acharmos mais conveniente, enfim, aquela colônia era uma mini colônia móvel. E aí a gente fica com a seguinte ideia, né? Com a seguinte reflexão. Se alguém tivesse a percepção mediúnica, de vidência mediúnica, de vidência psíquica, de visão psíquica, de visão espiritual dessa colônia itinerante, né? Ambulante, móvel, será que ele não poderia identificar ele como um OVNI? Porque quando você fala em objeto voador não identificado, o objeto é identificado, mas depois ele some. Será que todos eles eram físicos? Porque hoje em dia tem muita gente trabalhando, nós sabemos disso, com a chamada transcomunicação instrumental. Ou seja, algo do mundo espiritual, seja um indivíduo propriamente dito, uma entidade, ou algum tipo de manifestação oriunda do mundo espiritual, consegue impressionar aparelhos da nossa realidade. Se isso é possível em relação a determinados aparelhos menores, será que o médium não poderia identificar um objeto maior? Ou algum tipo de identificação por parte de indivíduos, ou até de dispositivos eletrônicos não poderia acontecer? Então, nesse caso, você teria uma hipótese a mais para discutir muitos dos chamados objetos voadores não identificados e muitas das ocorrências espirituais. Porque, às vezes, a pessoa volta para o corpo e não lembra o que aconteceu. Volta para o corpo e fala que apagou. Volta para o corpo e diz que sonhou. Volta para o corpo e diz que estava meio adormecida, como se estivesse no estado alterado de consciência ou mesmo drogada. Então, nós sabemos que todas as noites, em maior ou menor grau, nós saímos um pouquinho do corpo físico em corpo espiritual. A realidade espírito, perispírito, corpo espiritual é uma realidade universal, não é só da Terra. Então, as civilizações mais avançadas detêm esse conhecimento. Seria de se esperar que detivesse, pelo menos grande parte delas. Então, será que as abduções, será que os contatos são exclusivamente de natureza física? Seja os objetos voadores, seja até os contatos interpessoais, né, interindivíduos? Será que são propriamente físicos ou poderia ocorrer no corpo perispiritual, o desdobramento parcial pelo sono físico, da entidade emancipada parcialmente com aquela que está desencarnada, está numa realidade extrafísica espiritual? Então, obviamente, as discussões espirituais chega um momento que elas tocam, sim, em algumas discussões da chamada ufologia, da extraterrestriologia, dos chamados OVNIs. Só que o que acontece é que, normalmente, são áreas muito contaminadas por preconceitos e por uma maneira de estudar muito estranha. E são nichos.
com muita fantasia e com muito tabu nos relatos e na maneira de se estudar as questões. Então, acredito que a gente fala muito sobre o que esperar do novo século. Acredito que no novo século, nesse século XX, que estamos próximos de completar um quarto, né, do que você estava comentando isso até no outro vídeo, acredito que é uma discussão que tende a crescer, tende a se acentuar, até porque hoje em dia o smartphone consegue filmar melhor, você consegue ter ferramentas de registro mais fácil e com mais precisão, e acredito que algumas áreas de registro da questão espiritual, não digo só do espiritismo, mas do espiritualismo como um todo, tem avançado e tem tocado essa área de forma independente até das discussões do movimento espírita. Então, acredito que é uma discussão que começa a permear de uma forma mais consistente os ambientes do movimento espírita e do movimento espiritualista de uma forma mais ampla, mas acredito que a tendência é que isso cresça e nós tenhamos mais informações e mais debates e mais estudos nessa área na atual década e nas próximas décadas, com certeza.